noite. A informação é preocupante. O número de casos de sífilis registrados no Brasil está crescendo. Dados divulgados no ano passado pelo Ministério da Saúde apontam um aumento médio de 28%. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que pode deixar sequelas graves. No Opinião Pernambuco de hoje, nós trataremos deste assunto. São nossos entrevistados Paulo Sérgio Ramos, chefe do setor de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas, Clélia Franco, neurologista também do Hospital das Clínicas, e ainda Camila Dantas, gerente do setor de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente está falando de números absolutos, né, que registram um aumento de 28%, não estamos falando dos grupos separadamente, mas é um aumento de uma doença que a gente pode se referir a ela como uma doença do século passado, porque uma doença ou uma infecção, por que a sífilis está aumentando no Brasil? Então, parece ser multifatorial, né? Então, um dos fatores implicados é porque a notificação dos casos de sífilis, até mais ou menos uma década e meia atrás, ela só acontecia para sífilis congênita. Uhum. E aí, em 2005, com 18 anos, o Ministério da Saúde passou a notificar os casos de sífilis em gestantes. E mais recentemente, em 2010, passou-se a notificar também os casos de sífilis adquirida. Então, a gente acredita que um pouco desse aumento do número da notificação do número de casos se deva, em parte, a uma melhoria dos sistemas de notificação e de vigilância epidemiológica, que se tornaram instrumentos mais eficazes. Mas há também, a gente entende, um aumento do número de casos por alguns desvios, né? Então, por exemplo, a quebra do uso de preservativos. Então, as pessoas não aderem, né, ao uso de preservativo, não fazem sexo seguro. Isso aí seria um fator muito importante. Existe um outro fator, principalmente que diz respeito à sífilis das mulheres, das gestantes e da sífilis congênita, que é uma forma muito grave, é a dificuldade de acesso, a dificuldade de manutenção dessas mulheres no pré-natal. Então, as mulheres entram na gestação e passam por ela, às vezes, sem fazer uma única consulta pré-natal. E aí, às vezes, tem sífilis, adquirem sífilis durante a gravidez, não têm a oportunidade de tratar e aí passam a sífilis para os seus bebês, né? E um outro motivo também, em parte, é porque o sal, a principal antibiótico que trata a sífilis, que é a penicilina, uma penicilina injetável, há uma dificuldade mundial, né, na obtenção desse sal. Então, isso se refletiu também no Brasil. Então, nesses últimos 3, 4 anos, houve alguma dificuldade do Brasil conseguir importar esse sal. Então, houve uma diminuição no abastecimento desse antibiótico importante e efetivo. É um remédio barato, a penicilina. A minha dúvida, a minha pergunta aqui para vocês agora é a seguinte: se o fato de ser um medicamento barato desestimula a produção do remédio pelos laboratórios e, consequentemente, a falta da medicação, e aí esse aumento de número de casos também pode ser uma decorrência da falta da penicilina do medicamento. Meu raciocínio é torto? É uma hipótese, mas eu acho que, como o Paulo diz, isso é um fator realmente importante. A gente ter ficado algum tempo sem acesso à medicação, mas eu acho que muito mais é a notificação que tem acontecido e a busca também pelo diagnóstico, né? A gente passou a procurar mais, a ter mais, os pacientes terem mais acesso também a essa pesquisa laboratorial também, né? E segundo, eu acho que em segunda linha é essa questão de certa forma, o relaxamento, né, das pessoas, dos jovens, porque antes se protegia muito mais pensando em AIDS, né? E como agora a gente tem um tratamento que controla relativamente bem a doença, eu noto que, pelo menos os adolescentes, os jovens que procuram a neurologia, às vezes por investigação de quadros de meningite, que a gente tem que investigar sífilis, eles se assustam. Mas para que vai
investigar sífilis, né? Eles acham que porque a AIDS já está mais bem controlada, digamos assim, ou acham que não se morre mais, alguns acham que não se morre mais de AIDS, que é uma doença que se controla, eles não se incomodam tanto em se proteger. Então já tem que voltar a reforçar, né? Embora tenha as campanhas, mas eles não têm muita aderência, né? No segmento desses cuidados, principalmente preservação, né? Preservar o sexo seguro. Um fator ainda que eu não falei, que já existe um protocolo do Ministério da Saúde há muitos anos, que motiva as equipes de saúde, médico e enfermeiro, para que o paciente ele tenha acesso ao antibiótico no posto de saúde e ele faça o tratamento lá na ponta, no posto de saúde. Então, durante alguns anos, houve uma resistência muito grande dos profissionais de saúde, porque o risco de alguém ter uma reação anafilática à penicilina benzatina é muito baixa. E os postos de saúde eles estão equipados, né, com medicamentos para que caso esse evento, que é raro, ele venha acontecer, a equipe está treinada e tem medicação para reverter essa condição. Então não se admite que alguém procure um posto de saúde para tratar sífilis, tenha o medicamento e o profissional de saúde se recuse a fazer o medicamento e encaminhe o paciente para um pronto-socorro. Né? Então está aumentando a complexidade onde não deveria. Exatamente. A Secretaria Estadual de Saúde, em algum momento, teve dificuldade para conseguir a medicação para o tratamento da sífilis? Sim, com esse desabastecimento, né, os municípios, porque é um medicamento que é de compra municipal, de baixa complexidade, então os municípios não estavam conseguindo fazer a compra. Então saíram algumas notas técnicas do Ministério da Saúde que preconizavam o uso da penicilina apenas para gestante, né, e o seu parceiro sexual. Mas aí, o que foi que aconteceu? O Ministério da Saúde, diante dessa dificuldade, desabastecimento, ele conseguiu, depois que o sal ele voltou, né, a ser produzido, ele conseguiu fazer uma grande compra e está disponibilizando para os estados e municípios essa droga. Então, agora, né, no ano passado, o Ministério ele veio com uma agenda da sífilis para poder se controlar a sífilis com um investimento de 200 milhões. Dentro desses 200 milhões de reais, né, está também a compra da penicilina, tanto a benzatina quanto a cristalina, para poder tratar pessoas que têm a sífilis adquirida, gestante durante a gravidez e também a criança que nasce com sífilis congênita. Quando fiz a apresentação do programa, falei de infecção sexualmente transmissível. Quando eu comecei a conversar com você, eu me reportei a sífilis como uma doença, porque o tratamento que se dava a sífilis e as outras infecções sexualmente transmissíveis, até pouco tempo atrás, era de doença. Por que houve essa mudança? Saiu de doença para infecção? Tem dois grandes motivos. Um é tentar tirar o estigma, né, de doença. Mas o outro fator, e mais importante, é porque, na verdade, especialmente com relação à sífilis, muitas vezes o indivíduo se infecta com a bactéria, adquire a bactéria da sífilis e ela não desenvolve sintomas. Né? Para todo sempre? Para todo sempre. As lesões são habitualmente uma úlcera, às vezes é uma feridinha, uma úlcera tão pequenininha, tão diminuta e que não causa dor. O indivíduo simplesmente não percebe, né, ou acha que pode ter ocorrido um trauma durante o ato sexual. E ali, uma parte das pessoas que não têm o diagnóstico, mesmo que elas não tomem antibióticos, elas podem passar para a fase mais adiantada da sífilis, que a gente chama sífilis latente tardia. Sim, então, veja, uma vez a pessoa contaminada, fatalmente ela desenvolverá sintomas. Ou não? Essa é a minha dúvida. Não. Uma parte vai desenvolver sintomas e é até melhor que desenvolva, porque é a oportunidade de ela se dar conta que aquilo está acontecendo algo de errado com ela e ela procure uma ajuda médica. Aqueles que não desenvolverem sintomas, não desenvolverem doença, eles podem passar para a fase da sífilis latente tardia, um ano depois, e aí às vezes 20, 30 anos depois vai chegar para a doutora Clélia, a neurologista, com complicações crônicas, né, e muitas vezes graves que podem comprometer a vida. E pode ter contaminado vários parceiros, parceiras sexuais. Né? Esse é o problema, né, dessa fase assintomática, né, ou fase latente, que o indivíduo não sabe que está infectado ou que tem o risco de contaminar outra pessoa, né, porque ele não sente nada, está assintomático, e aí é que acontece essa propagação, né, via o sexo não seguro. E aí, tardiamente, como o Paulo falou, 20, 30 anos depois, a gente às vezes vai investigar. Eu estava dizendo a Camila que atualmente eu tenho um paciente, um idoso,
que vem com quadro cognitivo, está esquecendo, e a gente foi investigar um quadro demencial, né? E dentre a pesquisa, a gente sempre rastreia, né, com alguns exames no sangue, a possibilidade de sífilis, e foi detectado. Depois a gente colheu mais alguns exames que a gente precisa, o líquor da espinha, e confirmou que ele tem sífilis e agora internou para tratar. Mas a queixa dele era cognitiva, ele estava ficando esquecido com 60 e poucos anos de idade, ou seja, ele teve, provavelmente, claro, né, infecção, e ficou assintomático durante muito tempo, não sabia, e agora desenvolveu a fase tardia da doença. Esse comprometimento neurológico da sífilis é sempre num estágio mais avançado da infecção? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Já na fase inicial, né, na fase primária, digamos assim, ele pode desenvolver quadro de meningite, né, ele pode ter uma meningite na fase ainda aguda da doença. Ele pode, poucos anos depois, 2, 3 anos, fazer um quadro meningítico ou fazer um acidente vascular cerebral. A gente tem a forma meningítica, mas tem a forma vascular, né? E a forma mais tardia, que é essa forma que a gente chama neuropsiquiátrica, que é com alteração do comportamento, às vezes com quadro epilético, com crises, ou só com quadro cognitivo de esquecimento. Tem várias formas. Tem a forma medular, o indivíduo pode começar a ter dificuldade para caminhar, que são lesões na medula espinhal, e vai investigar outras coisas. A gente pensa que é estossomose ou que é uma outra doença. Se for um jovem, a gente às vezes pensa em diagnóstico diferencial com esclerose múltipla, e às vezes é um quadro medular sifilítico, a mielite sifilítica. Então, em todas as fases da doença, desde a fase inicial até a tardia, podem existir quadros neurológicos. A Secretaria Estadual de Saúde tem programas de combate à sífilis específicos que não fazem parte de uma conjuntura nacional? Na realidade, o Programa Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis, a sífilis está incluída nesse programa. Então, nós fazemos ações, tanto visando qualquer uma das doenças que são infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas a gente tem esse foco para sífilis dentro do próprio programa por causa do avançar, da evolução dessa doença, a forma como ela se comportou ao longo dos anos. Só para a gente ter uma noção de agravamento, eu estava conversando, explicando até ao Paulo, né, que a gente teve uma melhoria muito boa com a vigilância, as pessoas elas estão ficando mais atentas, elas estão diagnosticando mais. A gente teve também aí o advento da testagem rápida. O teste rápido é uma forma muito rápida, como está no próprio nome, de você identificar se a pessoa tem o treponema ou não, que é a bactéria que causa sífilis. Mas em 2015 mesmo a gente construiu um plano de enfrentamento à sífilis. Porque a situação em Pernambuco, a gente tem um cenário que não é o que a gente julgaria como adequado, que a gente identifica mais crianças com sífilis congênita do que a gestante. Então, a gente tem um número maior de crianças com sífilis congênita e um número um pouco menor de sífilis em gestante, enquanto esse quadro deveria ser o inverso. A gente deveria estar diagnosticando mais as gestantes para poder evitar que as crianças elas nascessem com a doença, né? E ter um número menor de crianças com sífilis congênita. Mas nós temos diversas ações. Nós fazemos treinamento para multiplicadores de teste rápido. Nós temos um programa que é em parceria até com a AHF, que é uma ONG internacional, que é a AIDS Healthcare Foundation, que é o Quero Fazer, Projeto Quero Fazer. Nós saímos 2 vezes por semana, em horário noturno, de preferência em um local onde a gente consiga captar populações que foram mais vulnerabilizadas, né, para a gente poder fazer o teste rápido. E numa noite de testagem, onde a gente testa 100 pessoas, a gente identifica 10 casos de pessoas com sífilis. Ou seja, a gente tem uma prevalência de 10% da nossa... É um percentual alto, É um né? percentual muito alto, uma prevalência bem alta. A gente falou um pouco aqui rapidamente de alguns comprometimentos neurológicos por conta da sífilis. Mas que outras sequelas essa infecção pode trazer, independente desses comprometimentos neurológicos, que eu quero voltar a eles depois, daqui um pouquinho? Então, a sífilis, assim, de uma forma mais didática, né, falando, ela tem a fase primária, que é quando o indivíduo, após o contato sexual desprotegido, mais ou menos 2 semanas depois, ela vai apresentar um ferimentozinho, uma úlcera. Essa úlcera geralmente... Na região genital? Na região genital, na região glútea, pode ser na boca, se for sexo oral. E aquela lesão, ela vai durar ali mais ou menos em torno de 2 semanas. Se o indivíduo não tiver o diagnóstico, a feridinha vai cicatrizar e ele vai entrar na fase secundária. Então, a bactéria vai sair do ferimento
e vai ganhar a corrente sanguínea. E aí o indivíduo vai entrar no que a gente chama de fase secundária. Então a bactéria se dissemina por diversos tecidos do corpo. Então o sistema nervoso central, que vai acarretar mais no futuro os quadros neurológicos, a parede dos vasos, pele. Então esses indivíduos geralmente, metade deles nessa fase secundária vão aparecer manchas na pele, que pode confundir com dengue, chikungunya, zika, com diversas doenças de pele mesmo, dermatológicas. E aí, mais uma vez, se esse indivíduo não tiver o diagnóstico de sífilis, e a gente sempre fala, todo indivíduo que apresentar um quadro cutâneo de manchas disseminado, até que prove o contrário, é sífilis. Então, todo médico tem bem isso na cabeça. Em qualquer especialidade. Tem que testar e afastar a possibilidade de sífilis. E aí, mais uma vez, se o indivíduo não tiver o diagnóstico, não tomar o medicamento adequado e efetivo, ele vai entrar na fase de latência. E aí, a depender de diversas variáveis, 20, 30 anos depois, 40 anos depois, ele vai desenvolver duas vertentes, ou as complicações neurológicas, que a Clélia citou aqui diversas delas, ou as complicações cardiovasculares. Então ele pode haver comprometimento de válvulas do coração. Causar uma insuficiência da válvula aórtica, pode causar uma inflamação crônica da artéria aorta e das artérias coronárias. O indivíduo pode ter um infarto aos 50 anos de idade e não ser aquele indivíduo que tinha aqueles fatores de risco clássicos para infarto. Não fumava, não tinha colesterol aumentado, não era sedentário e infartou. E poderia ter sido um caso de uma sífilis que no passado não foi diagnosticada nem tratada. E quando a gente fala de pacientes imunodeprimidos, entram os pacientes com AIDS, os transplantados, os pacientes que fizeram quimioterapia, esse período encurta. Então, ao invés daqueles 2, 3 décadas habitualmente necessárias, eles podem desenvolver essas complicações muito precocemente. Às vezes 2, 3, 4 anos depois, como a Clélia aqui exemplificou. Vamos fazer um intervalo, é curtinho. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o aumento do número de casos de sífilis no Brasil. Até já.